Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos mais uma vez muito bem-vindos e acolhidos a este nosso pequeno espaço virtual de reflexões espirituais. Hoje vamos discorrer sobre a culpa, que indubitavelmente é um peso voluntário, inconveniente e desnecessário. Vamos começar fazendo considerações acerca do próprio título. Trouxemos a ideia de que a culpa é um peso. Peso este que paralisa ou dificulta a nossa marcha, atrasando sobremaneira o nosso necessário trilhar na direção da nossa jornada evolutiva. Ressaltamos também que a culpa é sempre voluntária. Ninguém nos impõe a culpa. Ela é sempre escolhida ou aceita por nós. Ela é também inconveniente na medida que nos atrapalha no atingimento dos nossos compromissos evolutivos, tendo em vista que, quando estamos sob o palio deste sentimento tirânico, diminuímos a nossa energia e, consequentemente, nossas metas ficam prejudicadas. Por fim, ela é absolutamente desnecessária, não tem nenhuma função que possa ser considerada boa ou útil. Só nos traz malefícios. Feitas estas considerações iniciais, vamos agora estabelecer uma diferenciação necessária entre o arrependimento e a culpa. O arrependimento decorre da nossa consciência. Consciência esta que será tanto mais desenvolvida e eficiente quanto mais evoluídos nós formos. O arrependimento é a lúcida constatação do cometimento de um erro. É um fator importante para que não repitamos equívocos. Já a culpa é algo que não nos ajuda em absolutamente nada, pois ela não é uma reflexão consciente em face de um erro cometido, mas uma mera atitude de autoflagelação, de autopunição, que não nos ajuda a mudar, muito pelo contrário, elas nos dificulta o caminho. De onde vem esse tal monstrinho chamado culpa que alimentamos dentro de nós e que por vezes nos vinculamos a ele durante longos períodos? A nossa educação tradicional e equivocada usou a culpa como um fator limitante e de controle. Durante séculos, imperou a ideia de que já nascíamos devedores e culpados por algo que não tínhamos feito. Era a ultrapassada e arcaica ideia de pecado original. A culpa nos imobiliza, paralisando ou dificultando nossas ações positivas e proativas, fazendo com que desperdicemos nossa energia vital. Ela nos suga e nos impede, inclusive, de agir de forma a reparar o equívoco cometido por nós mesmos. Ela é um fator que dificulta o exercício do perdão, tendo em vista que limita esta prática divina em relação a nós mesmos, obstaculizando em nós a capacidade de nos perdoarmos, dificultando, por conseguinte, o perdão com relação aos nossos irmãos. A culpa nos impede de agirmos com o nosso eu superior. Buscando a expressão muito utilizada por Jung, ela nos impossibilita de agir em conformidade com o nosso self. Além de todos esses aspectos negativos, cumpre-nos acrescentar que a culpa nos impede de nos situarmos no presente, nos remetendo sempre a uma prisão situada em algum lugar no passado. E como nós sabemos muito bem, viver ancorado no passado é nos abraçarmos com tristeza e depressão. Por vezes, este nefasto sentimento mantém em nosso ser uma inquietante agonia em virtude de um erro cometido há décadas, impondo-nos uma postura de autoacusação. Vamos nos questionar, meus irmãos, de que nos adianta esse tipo de sentimento? Será que esta forma de pensar e de agir nos auxilia de alguma maneira? Apesar de alguns dentre nós nutrirmos, de uma certa forma, um apego com relação à culpa, ela não nos serve para absolutamente nada que possa se relacionar com algo proveitoso. A culpa nos mantém em um estado de infelicidade perene e é uma forma muito eficaz de minar os nossos esforços tendentes ao nosso progresso como ser humano.
Está na hora de invocarmos para nossa reflexão o apóstolo Paulo, aquele extraordinário ser. Ele nos ajudará muito na nossa reflexão através do seu próprio exemplo de vida. Este iluminado homem estava em perseguição a Ananias, que à época era um dos propagadores das ideias revolucionárias do nosso Mestre Jesus. Ocorre que, quando estava se avizinhando a Damasco, Paulo vislumbra a figura de Jesus. Neste momento, o Cristo o interroga: Saulo, por que me persegues? Logo após, Paulo ficou sem enxergar com os olhos materiais. Viu-se completamente cego, mas com os olhos do Espírito, ele viu e percebeu muito bem o equívoco que cometera até ali. Reconheceu seus erros de forma instantânea. Não se lamentou, nem se maldisse, apenas se transformou. Ao se levantar, se pôs à disposição do Cristo. Mestre, o que queres que eu faça? Em uma linguagem bem atual, Paulo quis dizer o seguinte: Senhor, estou cego, mas agora que conheci a verdade, estou pronto para o que der e vier. Já imaginaram, meus irmãos, se Paulo tivesse agido como nós normalmente agimos? Se ele tivesse permitido a invasão do seu ser pelo excruciante sentimento da culpa? Afinal, Paulo tinha sido cruel. Por causa dele, cristãos foram assassinados. Sob suas ordens, o grande seguidor e servo do Cristo, Estevão, foi torturado até a morte. Tinha dedicado toda a sua vida até aquele momento à perseguição dos cristãos. Se a opção de Paulo tivesse sido pelo viés da culpa, ele teria desperdiçado precioso tempo e gastado sua energia em lamentações e remorsos absolutamente desnecessários, atrasando sobremaneira o projeto que o Cristo lhe tinha reservado. Mas Paulo, nos dando e deixando como legado uma eterna lição, não desperdiçou um instante sequer, e ao invés de gastar indevidamente sua energia com culpa, resolveu investir toda a sua força na própria autotransformação. É evidente, meus irmãos, que naquele momento ele se arrependeu. Se arrependeu de tudo que tinha feito contra a cristandade. Arrependido e não culpado, Paulo se transformou em um dos mais destacados expoentes do que viria a ser o cristianismo. Além de um excelente paradigma de amor, dedicação, resignação e trabalho. A grandiosidade de Paulo se calca em 2 pilares. O primeiro deles foi o imediato reconhecimento dos próprios erros, com o necessário arrependimento em relação a eles. Fato este bastante evidenciado na narrativa do livro Paulo e Estevão, o qual recomendo a leitura aos que ainda não o fizeram. O segundo pilar que demonstra quão extraordinário foi aquele espírito é a não vinculação dele com o sentimento de culpa. Paulo reconheceu seus erros, se arrependeu, não se culpou e cumpriu de forma absolutamente plena sua missão de propagar as ideias do Cristo entre os gentios, que eram os não-judeus da época, investindo toda a sua energia nessa missão, espalhando assim a boa nova, fazendo com que a mensagem de amor transcendesse os limites de Jerusalém. Para finalizar, trago para a nossa reflexão um texto escrito por Joana de Ângeles, extraído do livro Jesus e a Atualidade, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificares teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato. Pede perdão e reabilita-te ante aquele quem ofendeste e prejudicaste. Trazendo tudo o que ora refletimos para a nossa vida cotidiana, tomemos uma atitude consciente e assumamos uma postura tendente a extirparmos esse peso inconveniente e desnecessário que o sentimento da culpa nos traz. Rogamos ao alto, no sentido de que possamos seguir o maravilhoso exemplo do apóstolo dos gentios e que possamos nos libertar dos grilhões encarceradores da culpa
com o fim de que os pesos desnecessários não atrapalhem o nosso crescimento espiritual.